Tá a fim de comprar anéis, colares e chaveiros nerds de qualidade? Confira a área Mundo Geek da Alianza Shop. Usando o nosso cupom de desconto TentáculoTube, você consegue 5% de desconto em qualquer compra. Além disso, o frete é grátis. Corre lá e use o nosso cupom de desconto para dar uma moral pra gente também. Link na descrição. Fala meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, aqui é o Vinícius trazendo para vocês o retorno do quadro Sagas Completas. Se você não conhece esse quadro, o que não é muito difícil, já que saiu apenas 2 vídeos desse quadro, esse quadro surgiu no ano passado como uma tentativa de trazer as sagas completas, narrar as sagas completas dos quadrinhos. Nós já trouxemos aqui o vídeo da DC pré-crise e da era Timely Comics da Marvel, que não são necessariamente sagas, mas são períodos específicos dos quadrinhos da Marvel e DC que são importantes você conhecer para poder entender outras sagas, por isso que nós começamos por eles. Na verdade, eles são os períodos iniciais de cada uma das franquias, né? O período inicial da Marvel e o período inicial da DC. Mas, como dito lá no primeiro vídeo desse quadro, nós não pretendemos trazer as sagas em ordem. Então, esse vídeo aqui não é necessariamente uma continuação do vídeo da Timely Comics, pois esse vídeo se trata da saga Desafio Infinito, a primeira saga da trilogia Infinito, que é a principal base para o filme Vingadores Guerra Infinita, que está saindo esse mês de abril, é totalmente dedicado a Vingadores Guerra Infinita. Então, nada mais justo do que trazermos para vocês o retorno dessa saga falando de Desafio Infinito. Lembrando que existe o Desafio Infinito e a Guerra Infinita. O filme Vingadores Guerra Infinita é baseado na saga dos quadrinhos Desafio Infinito, ou seja, você está vendo aqui a história que baseou o filme. Dê um like aí se você gostou da ideia, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, nos siga nas redes sociais aí, por favor, e é claro, não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Também é bom avisar que se você ainda não leu o Desafio Infinito e pretende ler, eu sugiro que você não veja esse vídeo, feche aí, vai lá, procure o quadrinho para ler, leia e aí sim você vem aqui para assistir o vídeo. Então, se esse não for o seu caso, seja bem-vindo e eu espero que você curta o vídeo. Vamos agora falar de Desafio Infinito. Desafio Infinito é uma história da Marvel Comics escrita por Jim Starlin e desenhada por George Pérez. Sua história foi dividida em 6 edições que duraram entre julho e dezembro de 1991. A história começa com Thanos ao lado de Mephisto em algum lugar do universo. Thanos comentando ter obtido o poder supremo e Mephisto o reverenciando. Thanos afirma que, com esse poder, ele se tornou um deus. Na Terra, o Doutor Estranho estava ao lado de Wong em sua casa quando algo cai dentro dela. Ao ver o que era, o Doutor Estranho se depara com o Surfista Prateado. Recobrando a consciência, o Surfista Prateado afirma que o fim do universo está se aproximando e que o responsável por ele será o Thanos. O Surfista explica os eventos recentes. A entidade Morte estava insatisfeita com a forma como a população do universo cresceu. Segundo ela, há mais pessoas vivas do que mortas, o que causa um desbalanceamento cósmico. A fim de acabar com essa irregularidade, ela ressuscitou Thanos, morto durante um confronto anterior. Ela lhe deu a missão de eliminar metade da população viva em todo o universo. Para fazer isso, Thanos foi atrás das Joias do Infinito, as quais ele já almejava obter há muito tempo. Ele a obteve ao pegar das mãos de seus portadores originais, a entidade conhecida como Intermediário, que possuía a Joia da Alma, e os membros dos Anciões do Universo, o Campeão, que tinha a Joia do Poder, o Jardineiro, que tinha a Joia do Tempo, o Colecionador, que tinha a Joia da Realidade, o Corredor, que tinha a Joia do Espaço, e o Grão-Mestre, que tinha a Joia da Mente. Obtendo todas as joias e as colocando na chamada Manopla do Infinito, Thanos obteve o poder equivalente ao de um deus. Continuando as suas explicações, o Surfista diz que ele tentou enfrentar Thanos ao lado de Drax, o Destruidor, mas ambos foram facilmente derrotados por seu poder. Thanos literalmente brincou com eles até que se cansou e os colocou dentro do mundo metafísico do interior da Joia da Alma. Lá eles encontram algumas outras criaturas, entre elas Adam Warlock, que estava preso lá dentro desde seu confronto anterior com Thanos. Warlock usa seus poderes para libertar o Surfista e o Destruidor daquele mundo, e assim eles voltaram à realidade normal. Livres, porém sem sinal de Thanos, eles receberam um sinal do próprio Mephisto, que diz que eles devem fortificar o universo para o eventual retorno do Titã Louco. O Surfista então partiu imediatamente para a Terra, mas muitos eventos ocorreram ao longo do caminho, o que resultou em sua chegada brusca à casa do Doutor Estranho. Enquanto o Surfista termina suas explicações, Thanos e Mephisto vão para o Reino da Morte. Thanos tinha esperança que, agora que possui o poder de um deus, ele poderia se mostrar um par digno para a morte.
No entanto, a morte o recebe com desprezo. Thanos não queria aceitar esse desdém da entidade, a qual ele é apaixonado. Ele tenta impressionar a morte criando um enorme templo em sua homenagem, além de mostrar seu lado maligno revelando a sua neta Nebulosa, a quem ele transformou em uma espécie de zumbi. Porém, nada parece impressionar a morte. Thanos então percebe que, na empolgação de ter adquirido tamanho poder, ele se esqueceu do motivo pelo qual a morte o reviveu. Ele ainda tem que cumprir a sua missão de eliminar metade da vida no universo. Isso, porém, agora é fácil para ele. Thanos ergue a sua mão com a manopla e as joias e simplesmente estala os dedos. Pronto. Missão cumprida. Na Terra, o Homem-Aranha estava balançando suas teias por Nova York quando sente seu sensor aranha mais forte do que nunca. Olhando para a população, ele presencia algo que não acredita. Em questão de segundos, metade das pessoas presentes no local simplesmente desapareceram. O povo começa a ficar em pânico com esse evento súbito e assustador, e o Homem-Aranha rapidamente volta para casa preocupado com Mary Jane. Na mansão dos Vingadores, o Capitão América vai encontrar a Cersei, que estava para lhe entregar alguns arquivos. De quebra, ele encontra também o Gavião Arqueiro, que estava no local. De repente, porém, ambos, o Arqueiro e Cersei, desaparecem bem diante de seus olhos. O Capitão se sente impotente, principalmente porque sabe que isso é apenas o começo. Na base da SHIELD, Nick Fury é cobrado pelo presidente dos Estados Unidos para fazer algo a respeito dos súbitos desaparecimentos, e ele informa que metade de seus agentes também desapareceram. Ele fica surpreso por algo assim acontecer e eles não saberem de nada a respeito, e teme pelos eventos a seguir. Em um bar, Hulk, que nesse período consegue se manter racional mesmo transformado, começa a investigar esses desaparecimentos, o que incluía seu amigo Rick Jones. No mundo trono do Império Skrull, os Skrulls liderados pela Imperatriz Sibyl também perderam metade de sua população. Eles acreditam que os Kree são os responsáveis e se preparam para a guerra. Na casa do Doutor Estranho, o mago presencia Wong desaparecer diante de seus olhos, e o surfista prateado fica desesperado pois reconhece que Thanos finalmente fez o que a morte o reviveu para fazer. Na lua de Saturno, Titã, uma aliança parece estar sendo formada para derrotar Thanos. Star Fox apresenta o Senhor do Fogo ao seu pai mentor, enquanto Drax está no local assistindo... Alf, o é teimoso? No entanto, quando o mentor vai cumprimentar o Senhor do Fogo, ele também desaparece. O Destruidor ataca o Senhor do Fogo pensando que ele era o responsável, mas logo eles recebem uma notificação de que metade da população da Lua também desapareceu. Logo, eles entendem que se trata de Thanos. Na Terra, um avião caiu em uma cidade, consequência do desaparecimento do piloto. Os Vingadores, mais especificamente a Mulher Hulk, Visão e Thor, chegam no local para salvar as vítimas. Vale ressaltar que o Thor desse período não é o original, mas sim o humano Eric Masterson. Porém, os heróis não sabem disso. Enquanto isso, Wendell Vaughn acompanha as notícias e pensa em como pode ajudar, quando aparece Epoch dizendo que o universo precisa dele. Ele transforma Vaughn em Quasar e os dois deixam a Terra. Fora da Terra, assim como os Skrulls, o Império Kree também perdeu metade de sua população. Acreditando que os Skrulls sejam responsáveis, eles se preparam para o que eles acreditam ser a guerra para acabar com todas as guerras. Na casa do Doutor Estranho, ele recebe a ajuda de Hank Pym para ajudar na recuperação do surfista prateado. Pym explica que o surfista já está se recuperando graças aos raios solares. Sem muito mais o que fazer, Pym deixa o local para ir ajudar os Vingadores. Pouco depois, o Doutor Estranho recebe uma chamada astral. Uma aparente entidade se comunica com o Mago Supremo, revelando que existe uma maneira de deter a ameaça de Thanos, e esse método consiste em ele mesmo liderar um grupo de heróis contra o Titã Louco. Doutor Estranho ressalta que os heróis não irão seguir cegamente alguém que ele sequer conhece, incluindo ele. A entidade, então, diz que abrirá sua alma para que o Doutor Estranho saiba de suas intenções. Mesmo um pouco desconfortável com a situação, o Doutor Estranho decide cooperar e, ao ter contato com a alma do ser misterioso, ele entende o porquê ele deve liderar o ataque e dá sua total confiança. Doutor Estranho volta ao plano físico sem perceber que estava sendo monitorado por outra pessoa investigando os súbitos desaparecimentos, o Doutor Destino. Em Titã, Star Fox, o Senhor do Fogo e Drax continuam a investigar os desaparecimentos na lua de Saturno, quando o próprio Star Fox desaparece. Este, porém, foi transportado para a presença do próprio Thanos. Diante de seu irmão, Star Fox descobre que Thanos está com as joias do infinito e percebe o alto grau da ameaça. Usando seu poder para se divertir com o medo de Star Fox, Thanos mostra seus feitos e explica que fez questão de incluir o mentor entre aqueles que desapareceriam, pois seu pai seria uma ameaça para os seus planos. Star Fox tenta usar suas habilidades de manipulação de emoções em Thanos, mas este o impede usando seus poderes para simplesmente fazer a boca de Star Fox desaparecer. Na Terra,
o Capitão América fez um relatório dos heróis desaparecidos até o momento para Nick Fury, o que inclui figuras como Demolidor, Fera, Guardiã, Flama, Arcanjo, Pantera Negra, Gata Negra, Homem de Gelo, Agente Americano, Poderoso, Mercúrio, Vespa, todo o Quarteto Fantástico, entre muitos outros. Mulher Hulk relata que não recebeu notícia dos X-Men ou do grupo Excalibur, acreditando que eles estejam fora da Terra. Em Asgard, metade dos Asgardianos também desapareceram. Ao perceber que a ameaça é a nível universal, Odin contata os demais pais celestiais: o Rei do Olimpo, Zeus, o deus maia Itzama, o deus celta, Nuada, o deus egípcio, Osíris, o espírito indígena americano, Manitou, o deus russo, Svarog, e a divindade asteca, Tezcatlipoca. Todos eles sofreram baixas em seus próprios reinos e concordam em juntar forças para combater essa ameaça comum. A 2000 anos-luz da Terra, Quasar e Epoch chegam no local em que Epoch afirma que Quasar deveria ir. Aparentemente é no meio do nada, e Epoch apenas diz que eles devem esperar o momento acontecer. De volta à Terra, Pip, o Troll, estava em um momento relaxante vendo Alf, o teimoso. Take a look at me and tell me what you see. Just another pretty face. Some clown from out of town who came to hang around and look a little out of place. Quando uma explosão ocorre e alguém misterioso surge diante do Troll, dizendo que eles irão atrás de Thanos. Na casa do Doutor Estranho, o Surfista Prateado acorda apenas para se ver diante do Doutor Destino e seus capangas contendo o Mago Supremo. Um confronto ocorre com o Doutor Destino querendo fazer os heróis contarem a ele tudo o que sabem. Porém, a confusão é interrompida com a chegada do mesmo ser que falou com o Doutor Estranho e recrutou Pip. Este ser revela ser Adam Warlock. No Templo da Morte, Thanos se diverte fazendo Star Fox e Nebulosa sofrerem com seu poder, porém a Morte continua a desdenhar dele. Thanos decide mudar a tortura que faz na sua família. Star Fox então percebe que Thanos está ficando cada vez mais louco, e essa loucura pode levar o universo inteiro à ruína. Warlock revela tudo sobre Thanos e as joias para os presentes na casa do Doutor Estranho. Destino não acredita que o Warlock deve ser aquele a liderar um ataque contra Thanos, ressaltando que ele foi dado como morto décadas atrás, enfrentando o próprio Titã Louco. Porém, Warlock afirma ser o único com o conhecimento necessário para incapacitar as joias. Doutor Estranho confia nele e o Surfista Prateado claramente prefere seguir o Warlock do que Destino, apesar de achar o Warlock diferente de quando ele o encontrou no mundo da Joia da Alma. Thanos volta a torturar Star Fox e Nebulosa, mas fica frustrado ao ver que, mais uma vez, a Morte o despreza. Ele desabafa sua frustração de não ser reconhecido por sua amada, e essa frustração resulta em desastres por toda a parte do universo. Planetas são destruídos e alguns deles eram alvo de alimento para ninguém menos que Galactus. Sabendo da existência de Thanos e que ele agora possui as joias, Galactus estava furioso por Thanos interromper sua rotina de alimentos, mas sabe que, nesse momento, ele não é páreo para o Titã Louco. Com um quarto da galáxia destruído, um vingativo Galactus decide ir para o único lugar em que ele pode adquirir recursos para se vingar de Thanos, a Terra. Lá, vemos Manto perdido sem sua companheira Adaga, que está entre os desaparecidos. Sua reflexão é interrompida quando prédios começam a desmoronar subitamente. Wolverine chega a salvar uma família de ser esmagada pelos escombros, mas não sabe se o caos acabou por aí. Enquanto investiga a situação do planeta, o Homem de Ferro é atingido por uma onda provocada por Thanos a anos-luz de distância. Ao se estabilizar, ele fica aterrorizado ao ver toda a costa oeste dos Estados Unidos destruído e afundado no oceano. Buscando ajudar no que pode, ele se junta a Magnum, Feiticeiro Escarlate e ao Tocha Humano original na busca por sobreviventes. A onda de Thanos também atinge Asgard, provocando muita destruição. A ponte arco-íris é destruída, resultando em todos os pais celestiais ficarem presos no reino dos deuses nórdicos. Namor presencia o caos dentro e fora dos oceanos, enquanto Namorita observa impotente um tsunami cobrir completamente Atlantic City. Thor vai até o lugar onde deveria ficar o Japão apenas para não encontrar nada além do mar. A mansão dos Vingadores ainda está de pé e os heróis remanescentes buscam ajuda em todos os lados, incluindo heróis não membros da equipe como Homem-Aranha, Manto, Cavaleiro Negro e os Inumanos. O caos está espalhado por toda a Terra e não parece que vai melhorar tão cedo. O caos também atingiu a casa do Doutor Estranho, onde todos ali presentes conseguiram sair ilesos graças à proteção de Warlock. Thanos continua a brincar com seu irmão prisioneiro, mas a Morte continua a desdenhá-lo. Ele começa a se perguntar o que ele pode fazer para agradá-la. Na Terra, o cientista da SHIELD, Professor Hardin,
fez uma descoberta desconcertante. Ao relatar a Fury a situação, ele revela que a Terra está, aos poucos, se afastando do Sol. Se continuar assim, a Terra irá iniciar uma nova e interminável Era do Gelo. Enquanto isso, a pedido de Warlock, Doutor Estranho transporta todos para a mansão dos Vingadores. Eles começam a explicar a situação aos heróis presentes e Warlock diz que está formando um exército. Warlock recruta o Homem de Ferro, Homem-Aranha, Wolverine, Drax, o Senhor do Fogo, Nova, Namor, Manto, Ciclope, que nessa ocasião atua como líder da X-Factor, Feiticeira Escarlate e, finalmente, o Hulk, que a princípio se recusa a aceitar o convite devido a um desentendimento passado. Porém, os Vingadores estão dispostos a resolver as diferenças, principalmente porque agora o Hulk está racional. No final, ele acaba aceitando o convite. Os heróis, e principalmente o Doutor Destino, discutem se realmente o Warlock deveria liderá-los nesse ataque, mas todos no final reconhecem que ele é o mais bem preparado para a ocasião, logo deve ser aquele na liderança. Com isso resolvido, o Doutor Estranho abre um portal que é atravessado por Warlock e Surfista Prateado, levando-os para outro lado da galáxia. Fora dali, o Cavaleiro da Lua assiste impotente uma boa parte de Nova York ardendo em chamas. Manto está inseguro quanto à sua participação nisso tudo, e o Homem-Aranha lhe dá forças, apesar de ele mesmo também não saber ao certo o que pode fazer ali. Warlock e o Surfista chegam no exato local onde Quasar e Epoch estão. Logo depois, se junta a eles algumas das maiores entidades do universo. A personificação de tudo, a Eternidade, o Vigia, o Titã do Tempo, Cronos, a dupla que forma o equilíbrio da galáxia, Lord Caos e Mestre Ordem, o Juiz de todas as realidades, Tribunal Vivo, o Enigmático Estranho, o Devorador de Mundos, Galactus, as personificações do Amor e Ódio e dois Celestiais. Quasar fica boquiaberto por estar diante da presença de tantos seres divinos, e o Warlock comenta não esperar a presença da Eternidade e do Tribunal Vivo. Eternidade afirma que também reconhece a ameaça de Thanos, já que o que Thanos está ameaçando remodelar a sua imagem nada mais é do que ele próprio. Tribunal Vivo afirma ter ido a convite da Eternidade para saber sobre a situação. Avaliando o caso de Thanos, o Tribunal Vivo afirma que não irá interferir em nada, uma vez que Thanos apenas deseja trocar a importância da Eternidade pela dele. A ordem natural do universo é que o forte sobrepuja o fraco. Se Thanos sobrepujar a Eternidade, isso apenas significa que ele é superior. Sendo assim, o Tribunal Vivo deixa o local, seguido pela Eternidade, que nada diz a respeito dos comentários do Juiz das Realidades. Mesmo sem eles, Warlock afirma que o poder dos demais presentes será mais que suficiente para o que ele planeja. O Vigia afirma que não poderá ser incluso nessa artimanha, uma vez que sua função é apenas observar e registrar, e o caso de Thanos não muda isso. Galactus também se recusa a obedecer o Warlock, quem ele não vê como nada além de um inseto. Warlock o chama de tolo e Galactus tenta matá-lo. Porém, o Warlock consegue sobreviver a esse ataque, mostrando ao Devorador de Mundos que é mais do que apenas um mortal insignificante. Todas as demais entidades, incluindo Epoch e seu campeão Quasar, concordam em se aliar ao Warlock na investida contra Thanos, sobrando apenas Galactus para decidir o que fará a seguir. Na Terra, a tensão toma conta da mansão dos Vingadores. Visão explica a Mulher Hulk como as antigas lutas contra Thanos eram arriscadas, e agora que ele tem o poder absoluto, ele acredita que suas chances de vencer sejam próximas de zero. Homem de Ferro se desentende com o Doutor Destino, acreditando que o vilão apenas está se aproveitando da situação para se beneficiar de alguma forma. A confusão é interrompida pelo retorno de Warlock e o Surfista, agora acompanhados por Quasar. Warlock afirma que eles partirão para a batalha em minutos e pergunta por Wolverine. Os heróis afirmam que ele está na sacada com o Hulk e chegam a temer que eles comecem a brigar. No Templo da Morte, Thanos e Mephisto avistam o Vigia os observando e reconhecem que sua presença ali significa que a oposição ao Titã Louco começará em breve. De volta aos Vingadores, Wolverine se encontra com o Hulk e eles têm uma breve conversa sobre o quão diferentes eles são dos demais heróis. O Warlock chega, dizendo também reconhecer a diferença da dupla em relação aos outros. Diferente dos demais, Hulk e Wolverine não hesitam em optar por medidas extremas se necessário, e o Warlock diz contar com ele se as circunstâncias o permitirem matar Thanos. De volta aos vilões, Thanos se cansa do desprezo constante da morte e decide usar as joias para criar uma nova vida. Ele cria uma espécie de versão feminina dele mesmo, nomeando-a Terráxia. Suas intenções são de fazer ciúmes da morte, mas ela novamente não parece ligar para nada que ele faça, deixando Thanos furioso e frustrado.
Warlock coordena seus aliados. Doutor Estranho abre um portal que os levará diretamente aonde Thanos se encontra, enquanto Warlock e Surfista Prateado vão para outro local. Lá, o Surfista se mostra frustrado por ter sido deixado de fora da batalha, mas o Warlock diz que ele se juntará ao combate na hora certa. Além disso, ele diz que o Surfista ainda não entende completamente a situação. O Surfista comenta que percebeu que o Warlock não contou tudo o que planeja. O Warlock ressalta que Thanos controla todos os aspectos do tempo, realidade, espaço, poder, alma e mente. Ou seja, ele pode controlar tudo. O poder dos heróis não são nada perante Thanos agora. E por mais que o Warlock não goste disso, ele está fazendo dos heróis um sacrifício para que seu plano seja concluído. Os heróis avançam contra Thanos, porém o poderoso vilão não se amedronta. Ele simplesmente faz o tempo parar antes que qualquer ataque o atingisse, congelando todos ao seu redor, exceto Mephisto, Morte, Nebulosa, Terráxia, Star Fox e o Vigia. Thanos brinca com seus inimigos congelados no tempo, e Mephisto comenta que Adam Warlock e o Surfista Prateado também estão entre os inimigos, mas em outro lugar. Thanos reconhece isso e se prepara para eliminar seus inimigos instantaneamente, quando Mephisto pede para ele esperar. O demônio em pessoa afirma que Thanos ainda não conseguiu impressionar a Morte, e acredita que ele conseguirá obter a sua aprovação se demonstrar sua coragem em uma batalha real. Thanos concorda e decide que irá propositalmente libertar os heróis e conter o seu poder ilimitado, para dar um mínimo de chance de seus inimigos o derrotarem. Obviamente, ele ainda não pretende lutar sem utilizar as joias. Observando tudo, Star Fox percebe segundas intenções na ideia de Mephisto, e acredita que o demônio esteja tentando manipular o Titã Louco para ajudar os heróis. Ele escuta um comentário de alguém desconhecido dizendo que as forças da vida têm um companheiro improvável. Ele não consegue achar o dono da voz, vendo apenas Nebulosa próxima a ele. Sendo assim, Thanos retorna o tempo à normalidade, libertando os heróis. Rapidamente, ele é atacado por um ataque surpresa de Hulk e Drax, mostrando que realmente suprimiu seus poderes, deixando de ser onipotente e onisciente. Porém, ele continua praticamente invencível, jogando Drax longe com seu poder e aumentando de tamanho para eliminar Hulk. Visão aproveita para atacá-lo, seguido por todos os outros. Longe dali, o Warlock e o Surfista observam, e o Surfista ainda quer entrar na luta. No entanto, o Warlock diz que ele tem um papel maior naquilo tudo, mas ele ainda não pode contar, pois assim não corre o risco de Thanos saber lendo sua mente. O Surfista pergunta como o Warlock sabe que Thanos não irá ler a sua mente, e o Warlock responde que Thanos o conhece, sendo assim não se permitirá se distrair com ele no meio de uma batalha. Namor e Mulher Hulk atacam o vilão, que usa seus poderes para materializar algo que parece ser terra que cresce até cobri-los inteiros, matando-os soterrados. Thor ataca o vilão, mas é interrompido pelo Doutor Destino, que tenta aproveitar a chance para tomar a manopla do infinito de Thanos. Ele falha com Thanos atacando em cheio com seus raios. Thor tenta novamente atacá-lo jogando o Mjolnir contra ele, mas Thanos abre um portal levando o Mjolnir para outro canto do universo. Sem o Mjolnir próximo, Thor logo perderá seus poderes e voltará a ser um mortal. Ele tenta nocautear o Titã Louco antes disso acontecer. Ele falha e Thanos o joga longe, sendo atacado pelo Senhor do Fogo logo depois. Thanos novamente é vitorioso e logo depois é atacado por Wolverine, que crava suas garras no peito do Titã. Porém, Thanos resiste e usa seus poderes para transformar o adamante no corpo do mutante em borracha esponjosa, resultando em Wolverine ter seu corpo totalmente retorcido. Doutor Destino tenta atacá-lo mais uma vez e Thanos se prepara para matá-lo. Enquanto isso, Eternidade contata o Warlock dizendo que as entidades cósmicas desejam se juntar à batalha, porém o Warlock diz que ainda não é a hora e o manda sair. Surfista nota a forma rude que o Warlock se dirigiu à entidade e este diz que, para ele, a entidade não é nada mais que mais uma peça para o jogo. O Surfista fica ofendido com essa atitude, perguntando se para ele aquela batalha não passava daquilo, um jogo. O Warlock afirma que tem que ser assim, pois se ele não ver dessa forma, ele não poderá continuar. Ciclope e Feiticeira Escarlate tentam atacar Thanos juntos, mas o vilão usa seus poderes para contra-atacar Wanda e matá-la. Homem de Ferro tenta ajudar Ciclope, mas é impedido por Terráxia, que o ataca. Thanos, então, forma um campo de força em forma de cubo em volta da cabeça de Ciclope. Sem poder usar seus poderes e sem oxigênio, o X-Men morre. Visão tenta atacá-lo logo depois, e Thanos facilmente o destrói com sua força. O tempo acaba para Thor e ele volta a ser apenas Eric Masterson. Os heróis são capazes de respirar naquele local graças aos poderes do Doutor Estranho, porém, o poder é válido apenas para Thor, não para Eric, e ele logo morrerá sufocado. Capitão América se prepara para confrontar Thanos quando Manto aparece e tenta jogar o Titã Louco em sua dimensão negra. Porém, Thanos se liberta, eliminando o Manto no processo. Drax e o Senhor do Fogo retornam para a batalha, enquanto Terráxia mata o Homem de Ferro, arrancando sua cabeça. Observando toda a batalha, Star Fox nota que Thanos está cada vez mais insano, e percebe que a Morte também nota isso. Ele para um instante para observar Nebulosa e sente pena do que Thanos fez a ela. Nesse meio tempo, o Mjolnir retorna e Eric consegue tocá-lo antes de sufocar, voltando
voltando a ser Thor. Thanos, enquanto isso, usa seus poderes para jogar Drax e o Senhor do Fogo em um portal que os leva para a Terra pré-histórica. Terráxia mostra a Thanos a cabeça decapitada do Homem de Ferro, e enquanto se orgulha de sua versão feminina, ele é distraído pelo Homem-Aranha, que abre caminho para Thor atacá-lo. Thor estava prestes a dar um golpe fatal, quando Thanos simplesmente o transforma em uma estátua de vidro, enquanto Terráxia mata o Homem-Aranha bem ao lado. Nova tenta impedir que Thanos destruísse a estátua Thor, mas o Titã simplesmente usa seus poderes para transformá-lo em um monte de pequenos cubos. Logo depois, ele soca Thor, despedaçando-o completamente. Quasar tenta confrontar Thanos logo em seguida, no entanto, ele perde o controle de seus poderes, perdendo as suas duas mãos. Enquanto Quasar sofria, Thanos aproveita e lhe dá o golpe fatal, eliminando-o de uma vez por todas. Praticamente todos os heróis foram eliminados, apenas o Capitão América permanecia de pé. O Warlock, então, manda o Surfista Prateado se preparar. Thanos subestima o que o Capitão pode fazer, e este calmamente se aproxima do inimigo, dizendo que, enquanto um homem permanecer de pé contra ele, ele jamais poderá declarar vitória. Os dois se enfrentam e facilmente Thanos destrói o escudo do Capitão. Quando Thanos estava prestes a dar o golpe final, o Warlock manda o Surfista agir. Este parte em velocidade máxima para o campo de batalha, com o propósito de tomar a manopla de Thanos enquanto ele estava concentrado no Capitão América. No entanto, Thanos percebe no último instante a chegada do Surfista e tira sua mão da linha de frente, fazendo o plano de Warlock falhar. Incapaz de diminuir a velocidade, o Surfista Prateado segue adiante enquanto o Capitão América tenta um último suspiro. Thanos o nocauteia facilmente e reconhece que, no calor da batalha, ele se permitiu não enxergar os planos de seus inimigos e quase perdeu as joias. Sendo assim, ele restabelece seu poder total e simplesmente com sua vontade faz todos os heróis caídos desaparecerem. O Warlock então decide que está na hora da verdadeira batalha. Ele convoca a Eternidade e assim todas as entidades cósmicas, incluindo Galactus, surgem para enfrentar Thanos na batalha que decidirá o destino do universo. O Vigia observa enquanto as entidades desafiam Thanos. Mephisto comenta com o Star Fox sobre essa batalha, explicando que, por ele estar muito próximo desse conflito, ele não durará nem microsegundos depois que a batalha começar, e põe um terrorzinho dizendo que Thanos pode muito bem revivê-lo depois, assim como fez com Nebulosa. Da Terra, Doutor Estranho se comunica com Warlock, que revela que, na verdade, os heróis não morreram, mas sim foram enviados a diferentes partes do universo, e pede o mago para tentar localizá-los com seu poder. Ele também relata sobre a batalha entre Thanos e as entidades que está prestes a começar. Doutor Estranho fica horrorizado com as consequências que podem vir dessa batalha. E não podia ser diferente. Explosões a níveis inimagináveis começam a ocorrer no universo, resultado do choque de poder entre Thanos e as entidades. Uma onda de energia tão forte que não só destruiu o templo onde todos estavam, mas também galáxias inteiras situadas ao redor. Star Fox pensava que havia morrido, mas logo percebe que ele e Nebulosa foram protegidos pela morte. O Warlock e o Surfista Prateado também são pegos pelas ondas e sobrevivem por pouco. Percebendo que não acabou, eles começam a fugir, pois se forem atingidos pelas ondas, eles certamente morrerão. As ondas causadas pela batalha não apenas causam destruição, como também causam anomalias em todos os mundos. Na batalha, os Celestiais jogam um planeta inteiro contra Thanos, mas ele o destrói facilmente. Logo em seguida, Cronos usa seu poder para prender Thanos em um espaço perdido no tempo e espaço. Porém, o vilão agora tinha o controle sobre o tempo e consegue se libertar. Lorde Ordem e Mestre Caos tentam dividir Thanos, a fim de enfraquecê-lo, mas o Titã Louco resiste e os derrota. Galactus, o Estranho e Aeon atacam o vilão juntos, mas novamente as divindades são derrotadas. Subitamente, Thanos se vê com conflitos internos entre compaixão e ódio pelos seus adversários. Ele logo percebe que se tratam das entidades amor e ódio manipulando suas emoções, e furiosamente as ataca. De repente, fogo do inferno começa a cobrir Thanos, e Mephisto se revela, o traindo e tentando tomar-lhe a manopla do infinito. Thanos se prepara para matar o traidor, quando mais alguém o ataca, a Morte. Thanos percebe então que não importava o quanto ele tentava agradá-la, Morte estava contra ele desde o início. Assim, todas as entidades, incluindo Mephisto e Morte, atacam Thanos juntas. Porém, Thanos ainda é superior e não apenas resiste ao ataque, como também prende todas as entidades em uma espécie de campo de força. O Warlock e o Surfista Prateado observam a catástrofe que é o universo após essa batalha, mas a guerra ainda não acabou. Com todos os seus companheiros derrotados, a própria Eternidade surge para enfrentar aquele que busca tomar o seu lugar. Mais uma explosão é causada pelo impacto e o Warlock e o Surfista presenciam esse início de combate. Porém, o Warlock afirma já saber quem será o vencedor. Ele manda o Doutor Estranho os levarem de volta à Terra. Lá, o Warlock relata o que todos temem.
Thanos foi novamente vencedor, e Eternidade agora está junto das demais entidades como prisioneira. Terráquea vai socorrer o aparente inconsciente Thanos, mas logo é revelado que o Titã Louco não está inconsciente. Ele tomou o lugar da Eternidade e agora é a personificação da própria realidade. Terráquea pergunta o que houve com seu corpo e Thanos afirma não precisar mais dele. Porém, algo muda. Diante do corpo inerte de Thanos, a até então morta-viva Nebulosa começa a reagir. Pegando todos desprevenidos, ela toma a manopla do infinito de Thanos, fazendo-o retornar ao seu corpo. Agora sob posse das joias, Nebulosa voltou completamente à vida e num piscar de olhos faz Thanos e Terráquea desaparecerem. Na Terra, o Warlock sente a mudança de situação e pede um favor ao Doutor Estranho. Em algum ponto do universo, Thanos está vagando sem rumo. Ele e Terráquea foram banidos para algum lugar vazio para vagarem pelo universo até suas mortes. Terráquea, porém, não foi feita para sobreviver no vácuo do espaço e morreu instantaneamente por falta de oxigênio, enquanto Thanos permaneceu ali sozinho. No entanto, um portal se abre levando o Titã Louco até a Terra, revelando que esse foi o pedido de Warlock. Sedento pelo ódio, o Surfista Prateado começa uma luta contra Thanos, e para separá-los, o Doutor Estranho convoca os únicos heróis sobreviventes que encontrou até o momento: Thor, Hulk, Doutor Destino, Senhor do Fogo e Drax. Eles separam Thanos e o Surfista enquanto comentam do perigo que o universo se encontra enquanto as joias estiverem sob posse de Nebulosa, que se encontra perturbada pela súbita onipotência que adquiriu. Warlock elabora um plano com os demais, que concordam em segui-lo. Doutor Destino chega a acusar o Warlock de estar conspirando com Thanos, mas suas suspeitas são ignoradas. O Warlock fala com Thanos em particular, dizendo que precisam de sua ajuda para derrotar Nebulosa. Thanos pergunta por que ele os ajudaria, e o Warlock o surpreende dizendo que, em troca, ele lhe dirá a verdade sobre si mesmo. O Warlock afirma que, enquanto esteve preso dentro da Joia da Alma, ele foi capaz de ver dentro do coração de Thanos, e provavelmente o conhece melhor do que qualquer um, incluindo ele próprio. O Warlock afirma que Thanos sempre buscou o poder absoluto, mas sempre cria situações os quais ele, consequentemente, o perde, pois bem no fundo ele sabe que não é merecedor. Com o caso das joias, já são 3 ocasiões em que Thanos obteve o poder absoluto e o perdeu por falta de cuidado. O Warlock diz que Thanos deixou Nebulosa pegar a manopla do infinito, assim como deixou o Capitão Marvel pegar o cubo cósmico na batalha anterior. Thanos tenta negar, mas não consegue, e no final aceita se juntar a eles na batalha. Sendo assim, o plano começa a ser posto em prática. Thor, Hulk, Doutor Destino, Senhor do Fogo e Drax partem na frente e Thanos comenta que eles não têm chance, com Warlock respondendo que eles sabem muito bem disso. No templo que agora pertence à Nebulosa, esta conversa com Star Fox dizendo que está começando a entender esse novo poder e pretende remodelar o universo à sua imagem. Além disso, ela está ciente de que logo inimigos aparecerão. Os heróis da Terra aparecem e a atacam, mas ela logo os prende no próprio concreto do templo. Para nenhuma surpresa de Nebulosa, Thanos, Doutor Estranho, Surfista Prateado e Adam Warlock aparecem logo em seguida para desafiá-la. Porém, algo curioso ocorre. Nebulosa não consegue enxergar o Warlock entre seus opositores. Discutindo com Thanos, ela o prende no concreto e diz que o reino que o Titã Louco tentou iniciar era uma blasfêmia. Ela então decide desfazer tudo o que Thanos fez. Com o poder das joias, ela faz com que tudo volte a ser o que era há 24 horas atrás, com exceção da posse da manopla do infinito. Assim, todas as mortes, toda a destruição e todas as alterações do universo causada por Thanos e seus confrontos foram desfeitas. Todos retornaram para exatamente onde estavam 24 horas antes, e a maioria sequer se lembra de que ocorreu uma batalha pelo destino do universo. Porém, isso também afetou Nebulosa, que voltou a ser o cadáver vivo que era antes. Apesar disso, ela consegue restaurar seu corpo novamente com o poder das joias. Porém, esse descuido permitiu ao Warlock tocar na manopla, o que aparentemente causa ele e o Surfista Prateado caírem desacordados. Nebulosa ainda não pode ver o Warlock e se pergunta como aquilo aconteceu. Ela não tem muito tempo para pensar, pois ao desfazer os feitos de Thanos, ela logo percebe que também libertou as entidades cósmicas. E com isso, uma batalha contra as entidades começa. O Warlock e o Surfista acordam no mundo dentro da Joia da Alma. O Warlock revela que era seu plano desde o início retornar ali. Tudo o que ocorreu, incluindo Thanos perder a manopla do infinito para Nebulosa, fazia parte dos planos de Warlock. A inexperiência e confusão de Nebulosa o permitiu se aproximar dela sem ser detectado, e assim ter acesso àquele mundo. Enquanto a batalha cósmica continua, o Warlock revela tudo sobre ele ao Surfista,
e enfim coloca a última etapa de seu plano em prática. Ele aumenta seu poder até ser capaz de tomar o centro do mundo das almas. Fora dali, Nebulosa, depois de um pouco de dificuldade, consegue superar as entidades. Na Terra, Gamora chega no planeta e é levada pelo Homem de Ferro até Pip, que diz que logo o Warlock fará seu movimento. De volta à batalha, Warlock consegue tomar o controle do mundo dentro da Joia da Alma, desaparecendo da vista do Surfista Prateado. Através da Joia da Alma, o Warlock consegue desestabilizar a Manopla do Infinito, forçando Nebulosa a tirá-la de sua mão. Thanos logo se liberta e tenta reaver a manopla, mas Doutor Estranho intervém, convocando Hulk, Star Fox, Drax e Thor para o ajudarem a impedir que Thanos recupere as joias. Uma luta pela posse da Manopla do Infinito se inicia, porém é encerrada quando Adam Warlock retorna do mundo da alma, tomando a Manopla do Infinito para si. Como o mais novo ser supremo do universo, Warlock logo liberta as entidades cósmicas da petrificação que Nebulosa os colocou e os envia para seus devidos lugares no universo. Thanos e Nebulosa ainda tentam reclamar a manopla, mas o Warlock não se abala e diz que o poder infinito agora pertence a ele. No entanto, ele promete usá-lo com sabedoria. Os heróis logo encaminham sua atenção a Thanos, buscando capturá-lo, mas Thanos se defende e ativa uma bomba inserida em seu corpo, alegando preferir morrer do que ser capturado. Rapidamente, Thor o joga longe e Thanos explode no meio do espaço. Star Fox alega que levará a Nebulosa para Titã, para que ela seja devidamente julgada e presa. Warlock aceita e transporta Star Fox, Nebulosa e Drax para Titã, assim como transporta o Hulk para a Terra. Ele diz que os heróis podem confiar nele, mas Doutor Estranho demonstra desconfiança, alegando que poder corrompe. Warlock ainda tem esperança de que os heróis pudessem confiar nele, mas parece que, mesmo com o Surfista o conhecendo e ele se provando um aliado, o fato dele ter acabado portando as joias causou essa desconfiança. Vendo que não pode convencê-los, Warlock simplesmente os transporta de volta para os seus devidos lares e logo em seguida traz à sua presença Gamora e Pip. Pouco depois, o trio agora está em um planeta desconhecido e, segundo Warlock, 60 dias no futuro. Gamora pergunta o que eles estão fazendo ali e o Warlock afirma que estão visitando alguém. Mais pra frente, eles encontram um espantalho com os trajes de Thanos e logo em seguida o próprio Thanos revelando-se vivo. Thanos pergunta se Warlock está ali em busca de vingança, mas o novo deus afirma não almejar vingança, e sim conselhos. Thanos simplesmente diz, aguente o poder ou desista dele. Thanos pergunta o que ele fará a seguir e o Warlock apenas diz que viverá mais conflitos e resoluções. Quanto a Thanos, ele ressalta que já falhou em obter o poder absoluto 3 vezes, e isso para ele é o suficiente. Agora ele quer viver uma vida tranquila para digerir e aproveitar as lições que ele aprendeu com isso tudo. O Warlock simplesmente deseja boa sorte. Gamora e Pip são contra deixar Thanos sair impune depois de tudo que fez, mas o Warlock afirma que ele é apenas mais uma peça no tabuleiro que é o universo, e sem ele é como se o universo fosse uma imagem incompleta. Sem escolhas, eles aceitam a decisão do Onipotente. Com isso, o trio vai embora e Thanos fica ali, refletindo. Ele pensa como o poder absoluto é difícil de conseguir e fácil de perder. Ele também percebe a ironia de que o Warlock, que sempre desejou uma vida tranquila, agora possui o poder supremo, enquanto ele, que sempre desejou tal poder, agora vive tranquilamente em um campo. Porém, Thanos não inveja Adam Warlock, e de alguma forma, ele sente como se fosse o verdadeiro vencedor de toda essa história.